Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casalet. Esse é o Magos do Arduino e hoje nós vamos aprender sobre o sensor magnético. Então nesse vídeo você aprenderá o que é um módulo sensor magnético e como utilizar um módulo sensor magnético com o Arduino. Aqui nós temos uma imagem do sensor que nós utilizaremos. Então você repara que do lado direito nós temos aquele sensor com 3 pinos, que ele detecta campos magnéticos, tá? Então, se você aproximar um ímã, por exemplo, dele, ele vai ter a detecção e vai prover informação para o Arduino, no nosso caso. Você pode reparar que no módulo também ele tem esse potenciômetro, que é esse componente azul com o tripode no topo para você ajustar a sensibilidade dele. Então basta girar ali, você vai ajustar a sensibilidade. Ele tem dois LEDs, né, esse L2 e L1. Então o L1 ele é um LED que ele acende sempre que você conectar o módulo, então ele indica que o módulo está funcionando. Enquanto que o L2, que é o da esquerda na parte superior, ele vai acender quando um campo magnético for detectado. Então você consegue inclusive testar o módulo sem ter ele conectado a nada. Feito isso, nós temos 4 pinos. Então você repara que tem ali A0, G, que seria GND ou G, o positivo e o D0. Então os dois centrais é o ground e os 5 volts. Então não tem muito segredo, conexão no Arduino mesmo, ground e 5 volts. Agora esses dois pinos superior e inferior, ele é o analógico e digital. Então ele provê uma saída direta digital 0 ou 1 ou um valor analógico que vai variar no intervalo de acordo com a sensibilidade do potenciômetro. Então esse sensor funciona como um interruptor ativado por um campo magnético. Ele retorna high no pino digital quando o campo excede o limiar definido no potenciômetro. Então é importante esse ajuste. Dependendo do seu ímã ou projeto, você vai precisar fazer aí uma calibragem nele. E no pino de saída analógica, você vai obter a tensão proporcional à intensidade e polaridade do campo magnético. Então, você precisa de algo muito específico. Aí o pino analógico ele vai servir mais para você detectar o campo no intervalo desejado. E obviamente o potenciômetro embutido permite configurar, né, o valor desse limiar para a saída digital, tornando personalizável conforme a necessidade. E os dois LEDs do módulo indicam quando que está energizado e quando o campo magnético ele foi detectado. E algumas aplicações comuns consistem em detectar a presença de ímã, como contagem de RPM, posicionamento de partes móveis, interruptores sem contato, sistemas de segurança, alarme magnético, medições de intensidade de campo magnético, que aí usaria o pino analógico, faria mais sentido, entre outros. Então é muito comum alarmes de abrir uma gaveta, abrir uma porta, onde se deixa um ímã ali, abriu, esse ímã desconecta o campo magnético e você pode detectar que uma porta, uma gaveta foi aberta. Então, para o nosso circuito de hoje, nós vamos detectar, acender ou apagar um LED de acordo com o campo magnético. Por isso, precisaremos de uma breadboard, uma plaquinha Arduino Uno, um LED, um resistor 220/330 ohms para o LED e um módulo de sensor magnético, além de alguns jumpers. E este é o circuito que nós montaremos. Então, a parte do LED não tem muito segredo, o ground do Arduino, resistor de 220/330 ohms no pino positivo ligado ao pino 2 do Arduino, e o módulo, o primeiro pino da esquerda, que é o analógico, nós vamos usar a porta analógica A0, os dois centrais é o ground e os 5 volts, conecta direto no 5 volts e o ground do Arduino.
E o último pino é o pino digital, que nós conectaremos no pino analógico 3. Então, nós vamos controlar o LED com base no pino analógico digital e nós vamos imprimir no monitor serial do Arduino os valores referentes ao analógico para que você possa ver ambos. Então vamos dar uma olhada no código fonte e aí nós vamos para a bancada. Aqui nós temos o código fonte do projeto. Então aqui nós vamos definir as constantes. A primeira é para o pino do LED, que é a pino número 2. O pino do sensor digital na porta número 3. E o analógico na porta no pino A0 do Arduino. Feito isso, nós vamos ter esse valor digital, que é o valor de leitura digital do Arduino, né, do sensor, desculpa, e o valor analógico, que nós também faremos a leitura do sensor e armazenaremos aqui. No nosso setup, nós vamos definir o pino do LED como saída, output, e o pino do sensor digital com o pin mode input, pois nós vamos ler o valor digital do módulo do sensor. E para imprimir os valores analógicos, nós vamos inicializar aqui uma conexão serial através do serial.begin na frequência aqui de 9600. E na nossa função de loop, nós vamos iniciar aqui então com o controle do valor digital. Então, valor digital read, pino do sensor digital. Então, lemos o valor digital do sensor. E somente para fins de debug, nós vamos imprimir este valor com o print serial.print, né, valor digital, e faremos o valor. Esse valor ele vai variar entre 0 e 1. E aqui o controle do LED. Então, com base no valor digital, nós vemos se o valor digital for high ou 1, nós fazemos o pino do LED como high. Caso contrário, o pino do LED será low. E aí essa segunda parte ela é para o pino analógico. Então o valor analógico, nós vamos agora o analog read no pino do sensor analógico. E aqui nós vamos simplesmente imprimir o valor analógico no monitor serial, somente para você ter uma referência de valores que ele trabalha. E por fim, só para dar um respiro para o Arduino, nós colocamos um delay de 100 milissegundos, também para não imprimir exageradas mensagens aqui no monitor serial. Então nós vamos fazer o upload. Aqui. Feito o upload, eu posso clicar aqui em Serial Monitor. Você repara que nós já estamos recebendo valores. Então, o valor digital 0 e o valor analógico é 449. Nós vamos voltar nisso daqui a pouco. Vamos primeiro ver o circuito e aí nós faremos testes nele para ver esses valores na prática. Bom, aqui então na bancada nós temos o nosso circuito do LED primeiramente. Então LED, pino negativo direto aqui no ground, pino positivo através de um resistor, 220 ou 330 ohms, nesse caso aqui 330, ligado no pino 2 do Arduino. E aí este aqui é o módulo, tá? Então esse módulo ele vai possuir o pino analógico, que nós ligamos aqui o cabo amarelo no A0 do Arduino. Depois é o ground, que está aqui direto no Arduino, o 5 volts, que está aqui no 5 volts, e o último é o pino D0, que é o pino digital, que está aqui no pino 3 do Arduino, né? E você repara que o módulo ele possui este LED, o LED 1 que indica que o módulo está energizado. Aqui é o potenciômetro para calibrar a sensibilidade dele. E aqui nós temos um segundo LED, que agora ele está apagado, pois não tem campo magnético no momento.
Então, para fazer esse teste, eu vou usar este ímã. Ele tem um ímã aqui embaixo. E nós vamos testar o LED acendendo. Então, ó, eu vou posicionar aqui o meu ímã, ou melhor, vou deixar aqui o meu sensor. Está bem conectado, tá? Agora está energizado. E quando eu mover o LED, o ímã, né? Você repara que esse LED aqui acendeu e esse LED também acendeu. E ao remover, ambos apagam. Então você vê que ele... Eu nem estou encostando, tá? Ó, você vê que tem uma distância, mas ele faz a detecção do campo magnético. E ele acende ou apaga. Agora, deixa eu voltar no código aqui. Bom, aqui nós temos ambos a câmera e o código. Então você repara que sem o ímã, nós estamos tendo uma leitura aí em torno de 520, 519. E ao aproximar o ímã, você repara que esse valor começa a diminuir, vai gerando uma resistência. Que no meu caso, quando ele está bem próximo para esse ímã, ele está chegando aí um pouquinho menos de 300, 280, 290. E esse valor, obviamente, se você ficar controlando esse potenciômetro, ele vai mudar para as suas necessidades. Então, para uma detecção de campo magnético, leitura, algo mais sensível, você pode usar o pino analógico. Ou para algo mais simples, como acender aí um LED, você pode simplesmente usar o pino digital, te dá as duas opções. Então é bastante flexível. Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Te vejo então no próximo vídeo. Até lá!